edifício tem 7 andares, o térreo e mais 6. E o painel dos botões do elevador tem mais ou menos esse jeitão. O 0 para indicar o andar térreo e depois 1, 2, 3, etc. Quem quer ir no 6º andar, aperta o 6. Agora, nós vamos imaginar um outro edifício parecido com esse em tudo, exceto no seguinte: ele tem 2 andares abaixo do térreo, onde são as garagens, por exemplo. E aí o painel do elevador pode ter esse aspecto. De novo, o 0 indicando o térreo, os números 1, 2, 3, os andares que estão acima dele. E para indicar os 2 andares que estão abaixo do térreo, nós podemos usar o número -1 e o número -2. São cada vez mais comuns os painéis de elevador como esse que utilizam os números negativos para indicar os andares que estão abaixo do térreo. Esse exemplo que a gente viu da numeração dos andares no edifício já dá ideia daquelas situações em que os números negativos aparecem. Sempre que se numera alguma coisa, que se faz uma contagem a partir do 0, 0, 1, 2, 3, etc., caso apareçam situações abaixo desse 0, antes desse 0, a gente vai ter que entrar com os números negativos. Isso não acontece só na numeração dos andares do edifício, acontece também, por exemplo, com as contas bancárias. Imagine o seguinte: você tem lá o saldo no banco, emite um cheque e acaba ficando com saldo 0. Se tiver cheque especial, você pode continuar emitindo cheque, mas aí você fica com uma dívida. Para representar isso que está abaixo de 0, são usados os números negativos, você fica com um saldo negativo. Uma outra situação onde aparecem também os números negativos. As altitudes são medidas a partir do nível do mar. Ele é a referência 0. O que está acima tem altitudes positivas. Uma cidade pode estar a 5 metros acima do nível do mar, ou 240 metros acima do nível do mar. E o que tiver abaixo do nível do mar, as fossas oceânicas, a gente representa com quantidades negativas, com altitudes negativas. Há ainda outras situações em que os números negativos são utilizados. E uma delas, bastante comum, está relacionada com as temperaturas. No Rio de Janeiro, no verão, é comum uma temperatura de 35 graus positivos. Em certas regiões de Santa Catarina, no inverno, se atinge 0 graus. E no inverno de Moscou, menos 7 graus negativos, é fichinha. Lá no inverno é comum se atingir a marca dos 20 graus negativos. É frio que não acaba mais. Agora a gente vai imaginar um termômetro deitado, um termômetro na horizontal, assim como esse. Aqui a temperatura de 0 graus, para lá as temperaturas positivas, 1, 2, 3, 4, etc. E para cá as temperaturas negativas, -1, -2, etc. Destes números negativos que aqui estão, o maior de todos é o -1, porque ele é o menos negativo. E destes aqui, o menor de todos é o -8, porque ele é o mais negativo. Vou lhe apresentar uma outra situação em que os números negativos aparecem. É uma situação de lucro e prejuízo. Imagine uma empresa em que, num determinado ano, um de seus setores, o setor A, teve um lucro de 12 bilhões de cruzeiros ou outra coisa qualquer. O setor B, naquele ano, teve um prejuízo de 12. O setor C, um prejuízo de 4 e o D, um prejuízo de 3. Veja só que essa tabela tem 3 colunas. Uma para indicar o setor da empresa, a outra é a do lucro e a terceira é a do prejuízo. Pois bem, é possível enxugar essa tabela, eliminando uma de suas colunas. Mas para isso é preciso que a gente comece a pensar em lucro negativo. Um lucro negativo é um prejuízo. Olha só como é que fica. Aqui a coluna que indica o setor da empresa. E aqui uma coluna apenas para o lucro. O setor A teve um lucro de 12, o setor B teve um lucro de -12, um prejuízo, portanto. O setor C, um lucro de -4 e o D, um lucro de -3. É fácil saber se a empresa como um todo teve lucro ou prejuízo. Este lucro de 12 e este lucro de -12 se anulam. Ficam sobrando este lucro de -4 e este lucro de -3, o que corresponde a um lucro de -7, ou seja, um prejuízo de 7.
A gente acaba de fazer alguns cálculos envolvendo os números negativos e fez isso intuitivamente, sem apelar para regra alguma, apoiados apenas no significado desses números que é dado pela própria situação dos lucros e prejuízos. E para você compreender melhor o que eu estou dizendo, vou relatar um diálogo que eu tive com uma criança de 9 anos de idade. Eu mostrei a ela esta sequência numérica, 17, 13, 9, 5, e perguntei quem seria o seguinte. Ela olhou, percebeu o ritmo, a regularidade, tirar 4, tirar 4, tirar 4, e disse que o próximo seria 1, o que está correto. Aí eu arrisquei e perguntei quem seria o seguinte. Repito, a criança tinha 9 anos de idade. Ela pensou só um bocadinho e respondeu 3 negativo. Eu fiquei um pouco espantado e perguntei, e o seguinte quem é que é? E ela respondeu 7 negativo. A razão do meu espanto é que crianças de 9 anos de idade ainda não estudaram os números negativos, que só são apresentados a partir da 5ª série. Eu quis então saber como foi que ela respondeu isso, como é que ela aprendeu os números negativos. E a resposta foi interessante. Ela tinha ouvido falar de temperaturas negativas em casa, os pais conversando, na televisão ela escutou a previsão do tempo em que se falava que em tal lugar a temperatura estava 3 graus negativos, que a temperatura subiu, que a temperatura baixou. E foi com o apoio deste significado, os números negativos associados às temperaturas, que ela chegou a estas respostas. Se a temperatura está em 1 grau positivo e ela abaixa 4 graus, vai para 3 negativos. Isso a gente pode representar assim. 1 tirando 4, abaixando 4, fica 3 negativo. Se a temperatura está em 3 negativo, abaixando 4, ela vai para 7 negativo. Mais outro exemplo, se a temperatura estivesse em 5 negativo e subisse 5, ficaria em 0. Se a temperatura está em 3 negativo e sobe 8, ela fica em 5 positivo. Veja só, com o significado dos números associados a lucro, prejuízo, ou então associado às temperaturas, é possível operar com eles de maneira intuitiva. Esse é um excelente recurso para se aprender a trabalhar com os números negativos. Agora, é claro que existem situações um pouquinho mais complicadas do que essas, e eu quero dar um exemplo. Eu tenho 11 e ganho um prejuízo de 4. Como é que se registra isso? Ganhar um prejuízo de 4. Um prejuízo de 4 é 4 negativo. Ganhar um prejuízo é perder, portanto eu vou ficar com menos do que 11. Ganhar um prejuízo de 4 é de 11 tirar 4. Eu acabo ficando com 7. E agora uma outra situação. Eu tenho 7 e perco uma dívida, um prejuízo de 4. Com quanto é que eu fico? Perder um prejuízo é ganhar. Se eu tenho 7 e perco um prejuízo de 4, eu estou ganhando 4, portanto eu acabo ficando com 11. É claro que essa situação é um pouquinho mais difícil de ser compreendida do que as anteriores. Há 30 ou 40 anos atrás, não havia cheque especial e ninguém podia ter saldo bancário negativo. Nessa época, as comunicações não tinham a força que elas têm hoje, e por isso a gente aqui no Brasil não ouvia falar tanto em temperatura negativa, porque afinal de contas o nosso país é tropical. O que eu quero dizer com isso é que as crianças de hoje têm muito mais familiaridade com os números negativos do que as de 30 ou 40 anos atrás. Isso porque os números negativos vão fazendo parte do nosso cotidiano e criando raízes na nossa cultura. Tudo isso faz parte da história dos números negativos, que é bastante antiga e um bocado curiosa. No século III da nossa era, um matemático chamado Diofanto, resolvendo um problema, chegou a uma resposta negativa, 4 negativo. Mas ele recusou essa resposta por considerar absurda a ideia de quantidade negativa. Passaram-se quase 1000 anos e o matemático Fibonacci permanecia com essa mesma opinião a respeito dos números negativos. Ele, apesar de ter percebido que num problema de dinheiro uma quantidade negativa estava associada a um prejuízo,
Ele recusou essa ideia por considerar impossível pensar em quantidade negativa. Outros matemáticos de renome, como o Stiefel, o Cardano, o Viette, tiveram o mesmo comportamento em relação aos números negativos. Uns chamavam os números negativos de absurdos, outros diziam que eram números falsos. Curioso é que, muito antes de todos eles, mais ou menos na época em que os egípcios estavam construindo aquelas pirâmides, os matemáticos babilônios não só aceitavam, conheciam os números negativos, como tinham até regras para operar com eles. O que acontece é que aqueles conhecimentos dos babilônios ficaram perdidos e foram necessários cerca de 20 séculos para que os números negativos fossem retomados, aceitos e se passasse a operar com eles. Por volta do século XVIII, um cientista francês chamado Charles Coulomb, estudando o fenômeno da eletricidade, criou o conceito de cargas elétricas positivas e negativas. Isto porque duas cargas elétricas de mesma intensidade, mas de sinais contrários, se neutralizam, assim como 2 positivo somado a 2 negativo dá zero. De lá para cá, os números negativos foram cada vez mais encontrando aplicações em vários campos da matemática e fora dela. Foram, como eu já disse, criando raízes na nossa cultura e com isso se tornando cada vez mais familiares. Entretanto, o nome deles ainda é testemunho das dificuldades antigas, porque afinal de contas, números negativos são não números. Por tudo isso que a gente está mostrando, você deve estar percebendo que a facilidade ou a dificuldade com que as ideias matemáticas são compreendidas varia com o tempo, depende do ambiente cultural. E apesar de todos os avanços, os números negativos ainda apresentam alguns aspectos que oferecem dificuldade para as crianças. É o caso, por exemplo, da multiplicação de 2 números negativos. A gente aprende na escola que um número negativo multiplicado por um número negativo dá como resultado um número positivo. Por exemplo, 2 negativo multiplicado por 5 negativo dá como resultado 10, 10 positivo. Se escreve assim com o uso dos parênteses para evitar confusão com os sinais, para deixar bem claro que nós estamos multiplicando uma quantidade negativa, o menos 2, por outra quantidade negativa, que é o menos 5. Sem a pretensão de eliminar por completo essa dificuldade, porque de fato é esquisito, é estranho isso, eu quero apresentar aqui algumas ideias. Vamos começar pelo seguinte. 3 vezes o 4 tem um significado bastante preciso, bastante claro. 3 vezes o 4 é o 4 mais o 4 mais o 4, é 12. Uma adição de 3 parcelas iguais a 4. 3 vezes o menos 4 pode ter esse mesmo significado. É o menos 4 mais o menos 4 mais o menos 4. Uma adição de 3 parcelas iguais a menos 4. E isso dá 12 negativo. A gente até pode associar esta ideia a esta conta. 3 dívidas de 4 correspondem a uma dívida de 12. Agora, como fica este caso aqui? Menos 4, 4 negativo, multiplicado por 3. Nesse caso, não é possível este mesmo significado. Como interpretar isto aqui? O argumento agora é puramente lógico, é puramente racional. O que acontece é o seguinte, 3 vezes o 4 dá o mesmo resultado que 4 vezes o 3. E isto é geral. A gente pode afirmar que A vezes o B é o mesmo que B vezes o A. E isso a gente chama de propriedade comutativa da multiplicação. Comutar quer dizer trocar. Pois bem, quanto mais geral for uma lei, quanto mais geral for uma propriedade, tanto melhor, porque maior vai ser a sua abrangência. Nós vamos então exigir que isso também valha para os números negativos, ou seja, menos 4 vezes o 3, nós queremos que dê o mesmo resultado que 3 vezes o menos 4, portanto, menos 12. Como eu disse, o argumento é puramente racional, é puramente lógico. Só falta esclarecer o caso do menos vezes menos. Olha lá. Aqui estão escritas 2 sequências. Vamos primeiro compreender cada uma delas. A de cima é assim. 1 multiplicado por menos 3, depois 2 vezes menos 3, 3 vezes menos 3. A de baixo, menos 3, menos 6, menos 9,
Veja que estes números que estão aqui embaixo são os resultados destas multiplicações que estão aqui em cima. 1 multiplicado por menos 3 é menos 3, 2 dívidas de 3 é uma dívida de 6, 3 dívidas de 3 é uma dívida de 9. Percebendo o ritmo destas sequências, você é capaz de dizer como é que elas continuam lá para a direita. Aqui quem vem em seguida é o 4 vezes menos 3, depois 5 vezes menos 3 e assim por diante. E esta daqui, veja só, daqui para cá você tira 3, tirando 3, o próximo é menos 12, menos 15, menos 18 e assim vai. A gente percebeu o ritmo e sabe continuar com essa sequência até onde a gente quiser, lá para a direita. Só que agora eu quero voltar para cá. Quero saber quem é que está antes desse e desse. Seguindo esse ritmo, da direita para a esquerda, aqui eu vou colocar antes desse o 0 vezes o 3 negativo. Antes desse, o menos 1 vezes o menos 3. Se daqui para lá a gente tira 3, de lá para cá a gente acrescenta 3. Portanto, ao menos 3 acrescentando 3, eu tenho 0. Ao 0 acrescentando 3, eu tenho 3 positivo. Estes números são os resultados daquelas multiplicações. Olha só, menos 1 multiplicado por menos 3 dá 3 positivo. Veja que o que está por trás destas ideias é a ampliação da noção de tabuada. A tabuada tem um ritmo, tem uma regularidade. O que a gente está fazendo aqui é pegando a tabuada do menos 3 e estendendo essa tabuada para os números positivos e para os números negativos. Estes argumentos não eliminam a esquisitice do menos vezes menos dar mais, mas tudo isso ajuda a entender um pouco. Nesse programa a gente apresentou algumas situações relacionadas com os números negativos. A numeração dos andares do edifício, as temperaturas, as altitudes positivas e negativas e os saldos bancários. A gente procurou mostrar que estas situações dão significado aos números negativos e que, apoiados nestes significados, fica mais fácil operar com eles até mesmo de maneira informal. A gente viu também que essa facilidade ou dificuldade com que as pessoas lidam com os números negativos é função do tempo e muda de uma cultura para outra. A história da matemática é testemunho disso. Os matemáticos da antiguidade também tiveram dificuldade em aceitar a existência dos números negativos. Hoje, ninguém mais duvida da existência deles. Lidar com eles vai se tornando cada vez mais fácil na medida em que estes números vão cada vez mais fazendo parte do nosso cotidiano, da nossa cultura, vão criando raízes no nosso modo de viver. Eu quero dar um último exemplo da presença dos números negativos na nossa vida cotidiana. Os restaurantes por quilo estão na moda. Você faz o prato, pesa e paga o que come, mas o prato a gente não come. Como é que faz com o prato? Isso foi resolvido com a ajuda dos números negativos. Repare, antes de colocar o prato na balança, ela está marcando ali uma quantidade negativa. Essa quantidade negativa que ela marca é o oposto do peso do prato. Se você colocar o prato vazio, a balança vai marcar 0.